É uma bênção conhecer mais um irmão na família, né? O pastor Roberto tem sido bênção nas nossas vidas, o pastor Helena também. E o Senhor te usa na maneira que Ele quer, porque o Deus é o Deus que, como eu disse antes, nós só vivemos a vida com Deus quando nós estamos no lugar. O Senhor é Deus e espera nós estarmos no lugar. E eu creio que o pastor Roberto tem sido isso, um homem que busca viver a vontade do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus para orar. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos em tua casa, Senhor. Deus, como o salmista fala e declara, Deus, que me alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita em nós. Mas é necessário nós vivermos em comunhão com nossos irmãos, Senhor. Senhor, que venha falar através do teu filho. Ele se dispôs de estar aqui, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor. Que não seja o teu filho, Roberto, pastor Roberto, falando, mas que sim, que seja a tua voz, Deus, o teu querer agindo na vida dele, Senhor. E que a tua graça e a tua misericórdia venham estar Deus, presentes sobre nossas vidas. E que o Senhor fale, Senhor, através do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus, queridos, boa noite. Antes de ser nosso primeiro encontro, e antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que deixassem o olho mais um pouco. O ciclo do coração desejo de nós expressarmos mais um pouco da oração nesse minuto. Amém. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Ele e louvá-lo, Pai. Eu te adoro, Jesus. Aleluia. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade ímpar de estar aqui. Nós sabemos que esse encontro ele não é um encontro natural, mas é um encontro espiritual. Glória a Deus. Esse momento é um momento que nós estamos aqui, Deus, para toda a humildade. Mas mais nada dizer que estamos aqui porque nós te adoramos. Te adoro, Jesus. Te adoro. Te adoro, Pai querido, Senhor, nossa vida. Senhor, nós nos movemos pela tua vontade. Espírito Santo, estamos aqui, porque temos escutado a tua voz. Procuramos ser guiados por ti, Espírito Santo. Nós te adoramos. Espírito de Deus, se habita em nós. Aleluia. Estamos aqui para gerar a liberdade. Abrir os nossos corações para fluir da minha boca, para o ouvido de irmãos, para a oração deles. Porque tudo que deixi, tudo vai para ti, tudo volta para ti. Glória a Deus. Tudo que nós queremos é a manifestação da tua glória em nós, sobre nós e através de nós. Tudo isso por uma única razão, porque nós te amamos. Nós te amamos e queremos a tua presença, queremos a tua manifestação, queremos o teu agir. Cada vez mais nós possamos desaparecer, como foi fazendo aqui, porque a tua glória, a tua manifestação, o teu agir, o teu poder seja manifesto, Senhor. E cada vez mais o teu nome seja engrandecido. Cada vez mais o céu se manifeste através de nós. Porque nós não queremos ser naturais. Nós queremos ser segundo a tua imagem, como nós somos teus filhos espirituais. Queremos assim crescer cada vez mais no Espírito. Amém. Estamos aqui abertos, Senhor. Fala conosco nesta noite. Fala conosco. Te damos toda a honra. Te damos toda a glória. Te damos toda a soberania. Porque nós somos teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma honra muito grande estar aqui. Pela primeira vez, acredito. E fico muito cauteloso quando eu vou no lugar pela primeira vez. Porque eu creio que cada culto ele é espiritual. E tudo que é espiritual é eterno. E tudo que é eterno é imutável. Então tem que ter muito cuidado para
manifestar aquilo que é do Espírito. Para que nós sejamos edificados do Espírito. E para que cada vez mais nós possamos crescer em Deus. Amém? Como o Jonas falou aqui, nós começamos há alguns dias, não sei quanto tempo, mas parece que a gente já se conversa há muito tempo. A gente começou a conversar e aí comparamos as coisas espirituais e as histórias da vivência, não só as nossas experiências da prática, que nós também estávamos numa denominação batista tradicional, mas principalmente aquilo que nós estamos vivendo no Espírito. E aí nós somos espirituais, então contamos com pessoas que são espirituais, aí na verdade acontece aquilo que a gente só identifica aquilo que nós somos, eternos. Então tudo que nós falamos é pelo Espírito. E aprove ao Senhor, através dele, eu estivesse aqui hoje, eu estou muito feliz mesmo. Amém? Nós temos algo de Deus para falar hoje, algo que Deus colocou no meu coração, desde que Ele falou sobre essa ministração, sobre o tema que nós estamos meditando. Deus falou muito comigo. Das coisas que eu gosto nos cursos de campanha, dependendo da quantidade desse seja, é porque, como tem um tema, então a gente tem a oportunidade de ficar ruminando a palavra. Aí você vai, aí vem o pregador aqui fala o texto, aí vem o outro, aí ele vem o texto, aí vem o outro, ele vem o texto. Aqueles que são espirituais, a cada culto aprende uma coisa diferente. Aqueles que não são, falam, mais ou menos o texto que outro. Só tem esse versículo na Bíblia, mas eu aprendi uma palavra, quanto mais a gente mastiga nela, quanto mais a gente rumina, quanto mais a gente medita nela dia e noite, mais aquilo que é revelação do Espírito Santo vai edificando o nosso interior e nós vamos crescendo em Deus. Amém? Então vamos começar Isaías 43, vamos começar a partir do versículo 10. Tá bom? Amém? Isaías 43, a partir do versículo 10. Estamos prontos? Amém? Amém. 2, 3, 4. Estamos prontos? Amém? Amém. Isaías 43, a partir do versículo 10, ele começa dizendo: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Louvamos Jesus. Amém? A gente lê o capítulo todo, 43, e eu vejo entender esses dias, eu percebi uma coisa interessante. Quando ele começa no capítulo, a gente já leu todo, ele começa com uma parte que é muito conhecida para nós. Ele começa naquela parte dizendo assim: não temas, eu te remi. Não temas, eu chamei-te pelo nome. Não temas, tu és meu. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. E aí ele vai dizendo: não temas, não temas. Ele vai falando o tempo todo, tentando afirmar uma coisa aqui: eu sou Deus. Aleluia. Ele vai falando, nessa parte aqui também ele vai afirmando. Chega nessa parte, ele pergunta: por acaso, se eu agir, alguém pode impedir? Ele tenta mostrar a grandeza de quem ele é através do profeta Isaías, para que aquele povo entendesse quem ele era. E o interessante que no decorrer do texto, sabe como é
humilhação. É o último versículo do capítulo 43. E fica pensando, Deus, como que o Senhor sai de não temas, eu te remi, eu chamei-te pelo nome, para terminar por esse motivo, eu te destruirei, eu te entregarei à humilhação. Por isso é importante a gente não parar só naquele começo. O que ele está querendo dizer? Qual foi o sentido? E a minha pergunta foi, Deus, qual foi o motivo que levou o Senhor a mudar de não temas? Eu te chamei pelo nome, tu és meu, por essa causa eu vou deixar que você seja humilhado e você caia na destruição. Onde o Senhor mudou? A primeira resposta dele para mim foi: porque eu, o Senhor, não mudo. Isso aí é fato. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. E falei: então, se o Senhor, ele disse: é, foi o povo. E aí, quando eu penso nessa pergunta de Deus para o povo, por acaso, se eu agir, quem pode impedir? E aí eu falo assim, Deus, então que venha o teu agir, por que o Senhor não está conseguindo, não conseguiu demonstrar o teu agir nessa passagem, nesse momento? E a gente vai ler o texto de Isaías, tantas repreensões ali, chamando o povo a uma condição, e aqui no versículo 22 e 43, ele deixa claro onde está a chave que mudou a situação, do não temas, por essa causa, eu vou deixar você destruído, e você vai ser humilhado. O que é que diz no versículo 22? Ele diz assim: contudo, não me tens invocado. Em algumas traduções fala: contudo, não me tens adorado. Ó Jacó, de mim vocês se cansaram. E a gente pensa assim, mas eles se cansaram de Deus? Como? Mas se nós olharmos no Velho Testamento, quantas vezes na história daquele povo eles se cansaram, se esqueceram ou se interessaram por outras situações, por outros deuses, entre aspas, que não são deuses, ou por outras alegrias que não a presença de Deus. A gente olhar desde o começo, desde quando Abraão chegou ali e olhou para o lado, e olhou para o outro, e viu pessoas que adoravam pedras, e viu pessoas que adoravam cachoeira, porque era na época do animismo religioso, e viu pessoas que adoravam o sol, e Abraão parou e pensou assim: deve ter algo maior. Não, não é isso, não é pedra, não é árvore, deve ter um construtor dessas coisas. E Abraão, no coração dele, começou a desejar. E no momento que Deus chamou Abraão e falou: vem cá, vou mostrar para você quem eu sou. E Abraão se tornou amigo de Deus. E vem Abraão, e vem os patriarcas, e vem José, e era o Senhor com José, e o povo mais uma vez se esquece de Deus, e vem Egito, e aparece Moisés, e via Deus face a face, e aí aquele povo era um problema sério, e Moisés era filho, e vem Josué, e vem os juízes, e vem os reis. E entra gente que se aproxima de Deus, reis, e entra reis que se afastam de Deus. Tem um Saul que quer ser exaltado pelo povo, e tem um Davi que gostava de estar na presença de Deus, e tem um Salomão que era muito sábio, mas não amava tanto Deus assim, tanto é que as mulheres corroíam o coração, e o tempo todo vai nesse vai e vem, e nesse momento aqui, Deus usa o profeta Isaías e fala: por que vocês se cansaram de mim? Por que vocês não estão me invocando? Porque eu amo vocês. Se você passar pelas águas, você não precisa temer pelo mundo de você. Se passar pelo fogo, não precisa temer. Se eu agir, por acaso alguém pode impedir, mas vocês têm se afastado de mim. Vocês não estão buscando a minha presença. E essa era a mensagem de Isaías. Não só nessa passagem, mas em tantas outras. Amém? Chamando o povo, dizendo assim: nós temos que voltar para o Senhor, voltar
apenas. Precisamos amar ao Senhor, buscar a presença dele, invocá-lo, adorá-lo. Porque o mesmo Isaías, no outro texto, ele fala: esse povo honra com os lábios, com o seu coração está longe de mim, e aquilo que eles fazem são ensinamentos de homem que maquinalmente aprenderam. Uma máquina funcionando no ritmo, mas sem coração, sem intimidade, sem um alongamento com Deus. Então, o que eu vejo nesse texto é uma condição em que Deus está chamando as pessoas para dizer assim: olha, eu não mudo, eu sou o Senhor. Antes que houvesse dia, antes que houvesse qualquer coisa, eu sou. Amém. Eu sempre sou, mas vocês estão fora, desalinhados, distantes, e eu digo para vocês: agindo eu, alguém pode me impedir? Não, mas para eu agir, é preciso que nós estejamos alinhados. Precisamos que estejamos juntos. Precisamos que estejamos numa mesma sintonia. Queridos, hoje não tem sido diferente. Porque Deus é o mesmo, mas o homem, o coração do homem também é o mesmo. Ainda que hoje não diga respeito a uma nação específica, com terra e patrimônio, ainda que diga respeito a um reino espiritual, nós temos percebido um desalinhamento com Deus. Nós temos percebido um distanciamento. E essa é a razão que nós não vemos em alguns lugares que nós temos andado o crescimento espiritual. Hoje nos deparamos com o mesmo problema que houve no Velho Testamento. E por que isso tem acontecido? Um exemplo para nós vermos isso, eu quero dizer agora em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Gostei do relógio aqui, passei por mais coisa. É a primeira vez que eu vejo, concreto. Vou dar 30 segundos para vocês abrirem a Bíblia, amém? Contando a partir de agora. Amém? Amém? Tiago começa perguntando assim, versículo 1: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Lembra que está falando para a igreja, não está falando para o mundo, não, porque o mundo é o mundo. Nos interessa a igreja, é o corpo, é o reino. Precisamos corrigir as coisas no reino. O mundo não precisa de correção, o mundo precisa de conversão. O mundo precisa encontrar Deus. Mas nós já encontramos, amém? Nós precisamos estar alinhados a Ele. Então eu pergunto: de onde procedem as guerras, e as contendas, e as brigas, e as picuinhas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, tudo isso que se vê hoje nas igrejas, toda essa gente começa a andar por aí, a gente tem ministrado em alguns lugares. Eu não falei no começo, mas hoje nós estamos trabalhando mais especificamente, a minha esposa, como pastores missionários. Nós temos trabalhado com 2 projetos. Temos apoiado o pastor Roberto de Lima, lá em Piranhas, um projeto de Missão Nordeste. Estamos sempre lá, no Rio de Janeiro, sempre a gente pode estar lá. E temos também trabalhado com o pastor Nunes, com o projeto Reservando Vidas. Inclusive, na semana passada, nós estávamos em São José da Tapera, fazendo um trabalho de evangelismo lá, e foi excelente. Sair das paredes e evangelizar, tratar daqueles que são perdidos, é o que há no nosso coração. E além disso, nós temos também ido a alguns lugares administrados. Não procurando, não fazemos a agenda. Se você está falando que a instituição que vai trazer as pessoas, nós vamos ir para o lugar de acordo com a vontade dele, que nós procuramos ser guiados pelo Espírito. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente deixa de fazer.
cristãos aqui. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então nós temos visto muita coisa por aí. Porque quando você sai um pouco da congregação, a gente começa a perceber que tem muita coisa que entristece. Muita coisa. Que vai desde fama, dinheiro, poder, microfone, status, que canta melhor, que não canta melhor, essas coisas que permearam os ministérios aí, a gente vai para os lugares, a gente tem um coração triste para Deus. O senhor faz uma usariazinha, não abrir a boca, eu estou falando que agora a manifestação é da graça, é pelo amor. Então vamos amando, vamos dando tempo, vamos amando, quando chegar a hora, seremos arrebatados. Enquanto isso, o joio e o trigo estão sendo plantados no campo e vão crescendo. Mas aí o que acontece é isso. Contendas e guerras que vêm de onde? Os prazeres que militam na nossa carne. E aí uma coisa que é muito comum hoje em dia: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Mas Deus, eu peço. Para quem pede sou eu aqui. Me ajoelhar e dizer: me dá, eu quero isso, eu quero aquilo. Que vai ter de carro, trabalho, casa, isso, aquilo, outro, viagem. A lista é grande. Nada pedis, não, eu peço, Deus. Pedis, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E quando ele fala prazeres aqui, eu me lembro de que duas referências eu tenho de prazer. Uma é quando a Bíblia chama o pecado de prazeres do mundo. O que chama de prazeres do mundo? É um. Se você muito é pecado, é prazeroso. Mas também eu lembro no Salmo 1, quando ele fala que bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escadores, antes o seu Prazer está na lei do Senhor. está onde? Na lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite. Então a questão não é o que você faz, o que você tem que fazer. A questão é aquilo que lhe dá prazer. Até que ponto a presença de Deus lhe dá prazer. O que você faz na igreja? Você faz por uma obrigação ou faz por prazer? Porque ele fala aqui: vocês estão pedindo para esbanjar os vossos prazeres. E tem pessoas indo para as igrejas hoje pedindo coisas por causa do seu prazer. Deus, meu carro está bom, é 2.000, mas eu quero 2025. Deus, eu não quero carro pequeno, eu quero carro grande. Não que isso seja errado, pelo carro grande, pelo carro pequeno. A questão é nisso que está o seu prazer? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou você está lá, ou você está cá, porque ninguém pode servir a dois Senhores. seu coração tem que pertencer a um só. Ou supondes que, como afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, resistir ao diabo, ou seja, aos prazeres que ele oferece, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, duas vontades, nem lá nem cá. Limpai o coração, afligivos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos. Pastor, o que isso tem a ver com o texto de Isaías? Bem, se você não conseguir enxergar, pode explicar. Vou tentar, pelo menos. Os dois textos falam da mesma coisa. Sabe o quê? Alinhados à presença do
Senhor. Seu prazer está onde? Quando ele chega lá e diz assim: olha, eu chamei você pelo nome, você é meu, não temas. Se eu agir, quem é que pode impedir? Quando ele chega lá e fala assim: vocês se esqueceram de mim, vocês se abandonaram. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: se você estiver comigo, você vai estar seguro. Se você estiver alinhado com a minha vontade, você vai estar protegido. Se você estiver perto de mim, eu vou agir e quem vai impedir? Mas tem uma condicionante aqui, assim como foi para Isaías, aqui como foi para o Novo Testamento. Que condicionante é essa? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não só no sentido de sujeitar, de submissão, de subserviência, mas no sentido de prazer. Onde está o teu prazer? Porque se não existe um prazer na presença do Senhor, eu desculpo a sinceridade. Porque a primeira vez eu ia dizer essas coisas, mas se você não tem prazer na presença do Senhor, na presença dele, adorar, estar aqui, adorando, servindo a Ele, se não existe prazer no seu coração, você não é nada diferente dos fariseus, que Jesus chamou de hipócritas. Eles faziam os cultos dele, tudo arrumadinho, davam o dízimo do templo e comiam das coisas minuciosas, jejuavam 2 vezes por semana. 2 vezes é bastante difícil. Pois é, os fariseus de calma, direto. Só que eles eram hipócritas, faziam com regra, não havia desejo da presença de Deus. Tanto não havia, que o exemplo disso foi quando Deus se manifestou a eles, com todo amor e graça, né? Como João fala, nós apalpamos, né? A graça, né? Nós vimos, nós tocamos nele. Só que quando os fariseus viram, fizeram o quê? Apedreja? Nada, nós não queremos ele, nós queremos a nossa lei, nós queremos a nossa regra, nós queremos viver aqui na lei de Moisés. Porque eles não tinham prazer na presença de Deus, eles estavam igual que o povo de Isaías, distante do Senhor. Por isso eles foram entregues à humilhação e à destruição. O que aconteceu com todo o Velho Testamento e não muda para nós hoje. Chegaremos a Deus e Ele chegará a nós. Aleluia. O caminho está aberto, queridos. O véu foi rasgado. O acesso é livre. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito que nós habita. Aleluia. O que falta para nós? Não diferente daquilo que os fariseus faziam hoje, em muitos lugares, tem se deturpado o Evangelho, saindo do Evangelho de prazer, de vida e comunhão com Ele, para um Evangelho que algumas pessoas chamam hoje de Evangelho de fast food. Fast food é comida pronta. Jesus de fórmulas prontas. O que seria isso? Você tem que fazer desse jeito. A regra é essa. A mão de Deus está aqui. Eu sou o ungido. Se der a bênção, vem para mim. Aí você vai lá, coloca no casamento, aí põe a mão na sua cabeça, você cala, você se prende ou não prende. Não que isso seja emocional, espiritual, porque há diversas questões aqui, mas a questão é, aí você volta para casa, crendo que o seu casamento vai ficar uma maravilha. E você não mudou quem você é. E você fala assim, a oração daquele pastor não funcionou. Vou atrás de outro, porque ele é fraquinho. Você está lá com os seus rins parados, e você chega lá, pastor, aquele que tem unção, é o cara da cura. E você vai, corre, anda, chega lá, você não bota a mão na sua cabeça, você tá, se levanta, você está curado, estou curado, beleza. Aí você sai dali, chama os irmãos, vamos comemorar, passaporte com Coca-Cola, geladinha, trincando. E aí no outro dia você vai beber água, estou curado, vou para a Coca. Seus rins vão ser curados. Porque não tem a ver só com uma questão de fast food, de você chegar e pegar a coisa pronta. O que falta hoje é alinhamento, proximidade com Deus. Eu creio que você está alinhado com Deus.
Espírito Santo desce para você. Você vai até o nome de Deus. E ele põe as mãos sobre você. E dá um som sobre cura. E você vai para casa, curar. Tem um risco, isso não só vê como tem um risco, não fiz nada disso. Só que aí, uma vez que eu tenho um pregador, fala assim: olha, Jesus conquistou para nós a cura. Amém? A cruz do Calvário levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A cura está nele, mas a manutenção da sua saúde, não adianta orar para a colesterol baixar, porque o passaporte é pizza todo dia. Amém? Verdade. Achava que só eu era apaixonado por pizza e passaporte. Pastor, quando isso é pecado, não estamos falando de pecado. Estamos falando de escolhas. Vamos falar do passaporte uma vez ou outra. Tem gente que tem a glutonaria como hábito, que é cura. E aí, quando você vai para esse Jesus fast food, você quer que Jesus esteja tudo pronto para você. Você quer que ele restaure o seu casamento se você aprender a perdoar a sua esposa? Você quer que ele cuide dos seus filhos se você não dá um exemplo para ele, se você ensinar a palavra para ele, porque ele não consegue conhecer Deus, porque não vê Deus na sua vida? Você quer a sua prosperidade, não porque você quer louvar a Deus com as suas fazendas, mas porque você quer para os seus deleites e prazeres. É, Jesus. Qual o sentido de eu ter uma prosperidade se não for para o reino? Porque Jesus, ele não tinha nada, mas também não precisava de nada. E todas as coisas que ele precisou, queridos, Jesus foi enterrado no túmulo de gente rico. Ele era rico? Não. Humanamente falando, naturalmente, eu tinha uma coisa dele que ele valor, era a roupa dele. Jesus precisava de um lugar para fazer a ceia. Olha, vai lá, anda, você vai o homem com um cântaro. Quando você encontrar ele, diz ali o mestre do lugar para fazer a ceia. E foi lá e fizeram a ceia no cenário. Jesus precisou pagar imposto. Vai, Pedro, desce o peixe. Vamos pegar lá a moeda, fala o meu, é o teu. Não que eu seja obrigado, mas eu não estou acreditando. Se é dinheiro que César quer, então a César é César. Ah, mas beleza, vamos seguir no reino. Então Jesus, ele não tinha necessidades, mas também ele não tinha ajuntamento. Por quê? Porque ele andava no Espírito dia após dia. Então tudo aquilo que ele precisava, o Espírito ia dentro dele. E o prazer dele estava onde? E cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Queridos, o processo não mudou. A forma, o jeito, a maneira é a mesma desde Adão. E o Senhor foi tratado para ter o que com Adão? Comunhão. Adão não quis. Simples assim. Preferiu prazer que foi apresentado a ele. Mas hoje, o processo continua sendo o mesmo. A porta é aberta. O reino dos céus foi liberado a nós. Nós precisamos desenvolver a comunhão. Precisamos desenvolver a intimidade. Precisamos buscar um alinhamento com Deus, porque Deus, ele não muda. Antes do mundo existir, ele é. Aleluia. O Yahvé, eu sou, aquilo que ele disse para Moisés: eu sou, eu não mudo, eu sou o mesmo, o meu coração é o mesmo. Quando a gente entende isso, consegue enxergar o amor de Deus, porque Deus é amor, todo o Velho Testamento, porque ele é o mesmo Deus. Só que quando veio a plenitude dos tempos, que trouxe Jesus, ele foi mostrando que nós precisamos desenvolver um processo de realinhamento à presença do Pai. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu penso em agir no teu, como ele diz, quem impedirá, eu falo assim: o que é que pode ser impedir o teu agir? Ele fala: você. É você que tem que se alinhar à minha vontade. É você que tem que se alinhar à minha presença. Porque eu não mudo. Glória a Deus. Jesus precisou se alinhar à vontade do Pai. E Jesus nasceu homem, menino. Como é que essa palavra lá? E crescia um menino em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos
homem, ele crescia diante de Deus. Por isso que ele precisou chegar àquela idade. Deus não pegou Jesus menino e jogou ele na cruz. Pronto, nasceu lá, meu filho, eu boto na cruz, pronto, uma mulher está salva. Não, a palavra que era ele precisava ser gerada dele. A palavra Jesus, Logos, precisava ser gerada dentro de Jesus, homem. Aleluia. Com 12 anos ela começou a se manifestar, mas com 30 ele começou o ministério como Cristo. É um processo. Os discípulos passaram 3 anos para entender o chamado, o ministério, o propósito. 3 anos. Jesus podia ter batizado no Jordão, caminhado para o templo, feito uma ministração, pegado ele ali, crucificado, pronto, nós estávamos salvos. Mas até hoje nós vivemos num mundo digital, ao clique, as coisas acontecem rápido, o nossa mente às vezes tem as coisas assim, sabe? Aí Jesus se batizou, foi para o deserto, escolheu os 12, olhou para aqueles caras e falou assim: vamos começar o processo. 3 anos, todo dia, de manhã, tarde e noite. Você entenda isso. 3 anos. E aí, Pedro, quem que os homens que eu sou? Você. Eu sou quem? 3 anos. Como ele não deve, aquele bonito. Pregando, ele só olhando. Não é o Cristo, depois nega. E fala, 3 anos, você fala, faz 3 anos, deu tempo para eles entenderem direitinho o que estava acontecendo, não? Pois é, me deu a notificação, quem ficou com ele? Ninguém. Até Pedro, estava lá escondidinho, tu és o Deus, sou nada? Sou nada, ele estava cantando. Jesus morre, ressuscita, chama eles e fala assim: vamos lá. Vamos começar o processo todo, agora é diferente. Agora eu sou, já cumpri o propósito, agora o governo já rasgou, agora é uma outra condição para você. Olha, vamos ficar em Jerusalém, até que o alto der de poder, o Espírito Santo vem. Pedro, antes de começar qualquer coisa aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você. Pergunta, mestre? Glória a Deus. Porque se começar por aqui, Meu Deus. pode ser uma grande igreja, mas sem esse fundamento, vai estar igual os fariseus, assim, numa praia. Ah, senhor, você está dizendo? E aí foi. E Pedro ficava remoendo assim, passando aqueles 3 anos, sabe? Poxa, 3 anos. Para entender o processo. E aí vem Pentecostes, Espírito Santo derramado, dom de línguas, todo mundo falando em línguas, aquela unção, 3.000 almas convertidas, depois 8.000 almas convertidas, e o Evangelho se espalha, e vem perseguição. Sabe o que aconteceu? Sabe o que mudou? Nada. O processo de comunhão. A diferença é que antes era o Deus do tempo. Na época de Jesus era um Deus encarnado. Mas agora é Cristo em nós, esperança da glória. Aqui dentro. Para quê? O tempo todo dentro de nós. Chamando para a comunhão. Chamando para a presença dele. Chegando no seu ouvido espiritual. Dizendo assim: olha, fica comigo. Porque se eu agir na tua vida, alguém pode pedir? Aleluia. Só que isso é um processo de alinhamento, é um processo de busca, é um processo de comunhão, é um processo de intimidade. Queridos, estamos aqui como igreja, congregando, unidos, nos amamos uns aos outros, mas essa comunhão, da qual eu falo agora, ela é individual, ela é pessoal e intransferível. Aleluia. É sem Deus, sem máscaras, Verdade. sem fantasias. É um lugar em que você é o Espírito Santo, onde você vai descobrir, sabe o quê? Onde é que está o seu prazer. É nesse lugar, na presença, que Davi dizia assim: um dia os teus atos, a tua presença vale mais do que qualquer outra coisa que vem cá por aí.
Não existe prazer maior do que a tua presença. Buscar a presença, estar alinhados com Ele. Essa é a forma que eu tenho vivido e tenho caminhado, tenho buscado, para que eu ande no lugar de alinhamento com o Espírito Santo, para que a cada circunstância da minha vida, a cada dificuldade, a cada armadilha que o diabo colocar, eu possa sossegar o meu ímpeto, a minha alma, sossegar o meu eu. Dizer assim, Deus, eu vou ficar parado, é a hora do Senhor agir. Porque eu sei que quando o Senhor age, se eu agir, eu faço besteira. Mas quando o Senhor age, tem. Glória a Deus. Pede.